amigas, olá, amigos. Enfim, chegamos em novembro de 2024. Nosso podcast, 30 minutos com Joana de Ângeles. Com Joana de Ângeles, em 30 minutos, nós estamos entrando no mês de novembro com o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Eu e Lala Fernandes estamos muito felizes pela disponibilidade de vocês, pelo conforto de podermos sempre nos disponibilizarmos para falar da Joana com simplicidade, nessa aventura de visualizarmos a proposta psicológica da Joana de Ângeles, da nossa benfeitora, nas obras da psicologia transpessoal. Então, hoje, nós vamos trazer para vocês um belo programa, que é o capítulo 18, A Bênção da Saúde. Então, sempre às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, nós estaremos com vocês no mês de novembro. Depois, nós teremos um recesso, que nós vamos avisar, tá bom? Então, a Joana vai nos dizer naquelas quatro frases introdutórias que ela faz neste livro. A vitalidade divina se derrama sobre mim e auro-a em excelente disposição emocional. São frases que ela fala de si, dizendo que se liberta das cargas tóxicas do desgaste psicológico. E depois ela diz que ela, mesmo sendo de procedência saudável, a doença é um acidente de percurso que todos nós estamos com probabilidade de nos acometermos. Sadio e confiante, avancemos, diz ela, vitalizando ou vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida, que é Deus. Agora, o que é saúde? Nós já falamos disso há 2 meses atrás, há 1 mês atrás. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, nos diz que, na realidade, é o bem-estar físico, psíquico, social, transpessoal, e que, na realidade, a doença nos acomete. Estamos saudáveis totalmente? Acreditamos que não. Entretanto, a saúde, diz Emmanuel, está calcada na perfeita harmonia da alma. É a alma, não é o corpo físico. Então, vejam, eu estou com um processo alérgico. Vocês viram 15 dias atrás. Melhoro, pioro, mas a minha alma está muito feliz, está boa. Concordo com Emmanuel. O Espiritismo, por sua vez, nos apresenta importantes alertas de recomendações referentes ao tema. Joana de Ângeles, essa nossa querida benfeitora, com a qual nós estamos nos utilizando desse podcast, ela observa: o ser humano está fadado à plenitude, ou seja, o objetivo de Deus a nos criar é que um dia nós sejamos plenos, perfeitos. Mas, diz ela, o seu processo de iluminação, o nosso caminhar até sermos iluminados é inevitável. Todos nós vamos ser como Jesus quando chegou aqui na Terra. Como Jesus quando ajudou a formação do nosso sistema solar. Quanto tempo vai demorar? Não sabemos. E ela vai dizer: cabendo a cada um de nós o dever de nos estruturarmos de maneira perfeita nos princípios princípios ético-morais que proporcionam a harmonia interior e este bem-estar emocional.
Esse bem-estar emocional é um bem-estar que às vezes nós acordamos dessa maneira. Mas no caminhar do dia, alguma coisa nós absorvemos que não gostamos. Então nós reagimos contra esta coisa e não agimos. E aí fica uma nuvem pairando sobre nós. O ser humano sempre apresentou uma tendência à espiritualidade. Eu acredito, por isso que eu estou dizendo a vocês. Não necessariamente uma religião católica, protestante, espírita, não é isso. Mas todos os povos, desde o primeiro povo que nós tivemos a consciência, e suas culturas e sua expressão sempre se importaram com aquilo que é metafísico, além do físico. Ou seja, aquilo que vai além do palpável, do visto a olho nu e a olhos microscópicos. Hoje, para nós, é a transcendência, o transcendente. Nós somos transcendentes, não temos este corpo primeiro, temos o espírito e depois fazemos o corpo físico. Então, nós vamos falar brevemente de alguns simples exemplos de espiritualidade e os benefícios para a saúde neste momento, no momento do século XXI, do terceiro milênio, do ano de 2024 que está findando. Então, nós vamos falar assim. Diversos estudos têm apontado, estudos científicos de universidades, de hospitais, que a espiritualidade traz benefícios para a saúde física e mental. Estudos psicológicos, cardiológicos, de igrejas, de técnicas. Trata-se, então, de um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que vão nortear os pensamentos. Isso é espiritualidade. Valores morais, mentais e emocionais que irão nortear nosso pensamento, comportamentos com as suas atitudes e que podem ter uma conexão com algo transcendente, com algo que não nos parece visível nem palpável, ou mesmo a fé. Isso se chama espiritualidade. Os bons sentimentos, dizem os cardiologistas, aqueles que tratam do nosso coração, é onde nós sentimos a mudança dos nossos batimentos cardíacos. Quando estamos calmos, que nem eu estou agora, sístole e diástole na calma. Mas quando nós estamos frenéticos, aquilo bate, o sangue corre com mais força, impactando nossas veias, nossos vasos sanguíneos. E aí nós sentimos que temos uma bomba cardíaca, que temos este órgão que leva o sangue para todas as partes do nosso corpo. Então, os bons sentimentos elevam a frequência de emoções positivas, com reflexos na qualidade de vida e também no tratamento das doenças. Cardiologistas, vários, que eu não vou aqui falar dos nomes nem das pesquisas, para não sair do tema da saúde da Joana, ratificam que ciência e espiritualidade podem se somar quando o assunto é saúde. Ciência e espiritualidade vão ajudar aos pacientes, as pessoas com algumas comorbidades, se sintam melhores. Entretanto, por outro lado, a raiva, o pessimismo, o medo liberam hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol.
Então, nós vamos ter picos, esses picos vão aumentar o nosso batimento cardíaco, vão diminuir a nossa propensão a termos o combate dos vírus e das bactérias, que vão diminuir a potencialidade do nosso sistema imunológico. Isto a Joana fala de outra maneira para nós. Então, no capítulo 18 dos momentos de saúde e consciência, ela está falando a bênção da saúde. Ou seja, nós somos abençoados por termos uma saúde relativa. E ela vai dizer, a saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana. Procedente do espírito, a energia elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física, assim atendendo à finalidade a que se destina. Ou seja, eu sou espírito e preciso de ser harmônico para que o corpo físico, que se conjuga ao corpo perispiritual, receba as vibrações melhores. André Luiz Espírito nos diz que entre o corpo perispiritual e o corpo físico existe o duplo etérico. É um corpo duplo do perispírito. Que é este corpo que está jungido ao corpo físico. E é este corpo que vai sofrer as consequências dos pensamentos, dos atos mal feitos do espírito. Quando nós morremos, desencarnamos, o corpo físico e esse duplo etérico que está agregado ao corpo físico se desmaterializam. E nós ficamos no mundo espiritual com o corpo perispiritual e o espírito envolto no seu corpo espiritual, com todas as lembranças, com todos os atos, com todas as dificuldades, com todas as benesses. 15 dias atrás, no capítulo 13, nós falamos da bênção da oração. E lá, Joana, Emmanuel, Jesus falam, além de Kardec, que todos nós deveríamos orar sempre, mas orar com a alma, para que do divino saísse para nós as bênçãos, fluidificando, irrigando o nosso psiquismo. Então, a saúde, irradiando-se através do perispírito, diz a benfeitora Joana, fomenta a preservação do patrimônio somático, ou seja, do corpo do soma, do corpo físico, ao qual oferece resistência contra os agentes destrutivos, cuja agressão penetra em nós. É uma luta sem cessar. Espírito, corpo físico. Pensamento gera... Desculpe. Beber um pouquinho d'água. Pensamento gera, quando é ruim, uma dificuldade no espírito. E esse espírito irradia no seu perispírito, que, por sua vez, vai no corpo somático. É uma briga. Quando essas forças estão altamente desorganizadas, aqueles invasores microbianos vencem a batalha, instalam-se, dando origem ao curso das enfermidades. Nós não damos conta disso. Na área dos fenômenos emocionais e psíquicos, face à delicada engrenagem do aparelho pelos quais se expressam do corpo físico, a incidência de onda energética do espírito
nesses tecidos sutis, responde pelo desequilíbrio. Assim, a preservação da saúde exige cuidados preventivos constantes e terapêuticos permanentes. Ou seja, quanto que nós temos de comer saudável? Quem não pode comer açúcar, quem não pode comer gordura, quem tem a necessidade de fazer recursos físicos, quem tem que tomar algum fármaco para pressão arterial descontrolada. Então, essa preservação, ela é algo que nós temos que ter para as conquistas que nós fomos destinados durante a reencarnação. Senão nós podemos desencarnar fora da nossa época. É um problema. O corpo físico se nos apresenta forte, mas ele é muito fraquinho. Ele é muito sutil, comparado com a força do espírito. Então, diante dessas inúmeras patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para justamente a sustentação da saúde. Esse equilíbrio é fundamental. Senão, nós não vamos ter saúde. Isso é um problema que nos afeta, vez por outra. Desse modo, ela está dizendo, nós temos que nos visualizarmos sempre saudável. Sempre achamos que podemos ser cada vez mais saudável. E temos que cultivar os pensamentos otimistas, os melhores que nós podemos. Alicerçados, esses pensamentos, no amor, na ação dignificante, na esperança. Nós não podemos começar o dia com 50% já sem conquista. Então, quando nós acordamos, nós dizemos, Senhor, que bom que eu estou na vida, que bom que eu tenho essa saúde boa, que bom que eu vou poder trabalhar hoje, todo dia. Então, ela está dizendo para nós, liberta-se do entulho mental, ela chama entulho mental, os pensamentos negativos, que todos podemos ter. Porque estes pensamentos negativos vão nos dar uma forte intoxicação e vão perturbar, estimular as vidas microbianas perturbadoras. E nós não vamos ter paz. Ou seja, os pensamentos negativos vão incentivar micróbios a nos envolverem. Micróbios psíquicos que estão na atmosfera, na psicosfera. E ela dá um recado para nós. Se a enfermidade te visita, se a enfermidade chega até nós, aproveita-lhe a presença para reflexionar. Por que eu estou assim? Qual o motivo? Qual pensamento? Quais pensamentos negativos eu tive? Desde quando eu estou assim? Serão reflexões valiosas em torno do nosso comportamento e da nossa programação de atividades. Então, ela diz, ficou doentinho? Para e pensa, por que eu estou doentinho? Pensa na saúde e passa a desejar ardentemente a saúde, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. Com a intenção sua. Você, espírito, planeja a tua vida, planeja você mesmo, saudável e útil. Saudável e útil. Não é saudável para ficar passeando. Claro que nós gostamos de passear, mas não é saudável para isso. É saudável para a nossa utilidade, no bem, no amor, na paz. Antevendo você, cada um de nós,
Vamos nos antever recuperado e operoso, agindo proativos no convívio familiar, social, como instrumento valioso da comunidade. Será que nós pensamos assim? Acho que nem todos nós, mas nós temos de pensar dessa maneira, meus amigos. Será que eu estou sendo útil? Será que eu estou sempre doentinho? Será que eu estou fracotezinha? Por que eu estou fracotezinha? Se eu nasci para eu ter saúde, mais do que eu estava no mundo espiritual, eu nasci para isso. Eu reencarnei para isso, para eu ficar melhor. O corpo físico vai abafar um pouco as necessidades que nós temos. Então, ele vai corporificar algumas oportunidades. Será que eu estou vendo essas oportunidades? E ela aconselha: vincula-te à fonte generosa, de onde proclamam todas as forças do bem, do amor e da paz. E aure os recursos necessários ao reequilíbrio. Então, ela diz: pensa, ora, como nós vimos há 15 dias atrás, e faça esse caminho que eu expliquei, ego até o seu divino, e mantendo-se de paz até essa fonte generosa, que é Deus, que é nosso Pai. Reabastece o nosso, está dizendo, reabastece o teu departamento mental. Então, eu estou dizendo, vamos reabastecer o nosso departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão e de ternura. Vou voltar. A Joana nos aconselha a reabastecermos o nosso departamento mental. Com quais pensamentos? Primeiro, paz. Paz, compaixão daqueles que sofrem mais do que nós. De solidariedade, aqueles que precisam mais do que nós. De perdão, perdoando aqueles que, porventura, não nos amam como nós gostaríamos. E também nos auto-perdoarmos, para que possamos também gostar daqueles que nós desejamos gostar. E de ternura, nos envolvendo emocionalmente com a vida, de forma a nos sentirmos integrados nela, com muita consciência e felicidade. Nós precisamos estar na vida conscientes de que nós nascemos para sermos felizes. Não aquela felicidade plena. Tudo bem? Eu também acho essa frase linda. Vamos ser felizes. Saudável? Eu sou saudável. Aproveita o espaço para te preservares, produzindo mais e mais saúde, mais e mais trabalho, mais e mais perdão, mais e mais concórdia, mais e mais harmonia. Enfim, fecha ela o nosso capítulo 18. Agradece a Deus. Ore para Deus, mas comece agradecendo. E amplie os horizontes mentais, psíquicos, no amor para te recuperares. Hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança. Confie em Deus. Confiemos em Deus. Oremos para o divino. E vamos nos emanar com essas vibrações augustas que Jesus nos oferece, já que ele é o nosso mensageiro da paz que governa este planeta de luz. Uma felicidade imensa, meus amigos, estar junto com vocês. Vamos continuarmos até daqui a 15 dias nesse podcast, às quintas-feiras, 19 horas, com Joana de Ângeles em 30 minutos.
com 30 minutos e com Joana de Ângeles. Muita paz, meus amigos. Eu e a Lela Fernandes amamos conversar com vocês. Amamos esse programa. Então, queremos dizer muita paz, beijos, muita harmonia, muita gratidão por estarmos juntos. Beijos no coração, meus amigos.